Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nos planos do Senhor não existe engano, nem quase ou talvez. Sim é sim, não é não. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tem coisas que não saem das nossas cabeças, acontecimentos que nós ficamos questionando. E se nós pudéssemos ter feito algo diferente? Será que o resultado seria outro? E começamos a fazer um exercício mental, tentando através do presente mudar o passado dentro dos nossos pensamentos. E dia após dia, nós vamos convivendo com essas incertezas e com esses questionamentos. E fica sempre aquela sensação que algo deveria ser feito, porém nada foi. E o resultado é a soma das nossas escolhas e das nossas ações. A Bíblia ela deixa muito clara uma coisa sobre a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos é exatamente aquilo que nós colhemos. Talvez você tenha pensado, poxa, mas eu me dediquei tanto e não foi isso que eu queria colher. Você semeou na onde? Você plantou o quê? Nós só colhemos coisas boas quando são semeadas nos terrenos espirituais. Quando nós fazemos coisas para Deus, não para os nossos interesses. Porque os nossos interesses, eles sempre são maus, porque levam em conta apenas nós mesmos. Se tiver que mentir, se tiver que prejudicar alguém, se tiver que distorcer, você faz isso, para que a razão esteja do seu lado ou o sucesso na sua casa. Poucos abrem mão das suas próprias coisas para ajudar os outros. Poucos. Porque para que isso possa ser possível, é preciso que o Espírito Santo esteja dentro de nós. Isso não faz parte da nossa natureza. Tudo aquilo de bom que nós fazemos é graças a Deus. E talvez você esteja sempre se questionando que tudo dá certo para os outros e nada dá certo para você, que na sua vez sempre tudo sai de um jeito, e você já criou milhões de histórias para se vitimizar. Coloca a culpa na classe social, coloca a culpa na cor da pele, coloca a culpa na cor do cabelo, na forma do corpo, coloca a culpa de qualquer coisa, dos pais, da mãe, e disso e daquilo. Ai, porque se fosse assim seria diferente, porque se fosse assado. E isso sempre para quê? Tentando fazer com que as outras pessoas sirvam os interesses dela. Ela não fala isso porque ela crê que isso seja a verdade. Mas se trouxer algum benefício, por que não ficar se vitimizando? Homem tem muito costume disso. Faz de coitado, faz de triste, aí a mulher vem, nossa, coitado. Dá a primeira brecha para você ver. Ele te consome e some. Já aconteceu isso na sua vida? O coitadinho? Num mundo sem Deus, você esquece querer encontrar virtude nas pessoas. Nós temos que sim, ser a virtude que nós esperamos nos outros. Ser o amor que nós desejamos nos outros. Porque se nós estamos tomados pelo Senhor, é assim que a nossa vida ela deve refletir. Principalmente as nossas palavras. Se você diz sim, é sim. Se você diz não, é não. E eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu acho que qualquer um faria o contrário. Você prometeu algo para alguém, mas antes que você pudesse realizar isso que você prometeu, você descobriu alguma coisa muito chata. E aí você repensou, falou, essa pessoa ela não tá merecendo, eu não vou dar não. Pronto, você deu um sim e depois deu um não. Isso não vem de Deus. Isso não é o procedimento de Deus. Se Deus disse sim, é sim. Se Ele disse não, é não. E o que a gente aprende com isso?
que não é o lugar que você pede. O Deus é o mesmo, se for por Deus que você tiver que receber. Agora, se Deus disse não e no final você recebeu um sim, de quem que veio esse sim? Por isso, nem tudo que nós recebemos vem de Deus. Porque na nossa ânsia de querer, nós trocamos a nossa alma, nós trocamos a nossa paz pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelo nosso orgulho. E como eu sei quem está enviando a bênção para mim? Entre aspas, né? Porque na nossa cabeça, aquilo que nós queremos e se nós recebemos é bênção. Mas será que é assim que funciona? No final das contas, nós temos que medir o que aconteceu. Primeiro, depois que eu recebi aquilo, a minha vida melhorou ou a minha vida piorou? Eu vejo pessoas relatando que depois que elas casaram ou que elas conheceram alguém, elas deixaram de frequentar a igreja. Quem mandou essa pessoa? Ver como resultado é o que nós devemos ver, não aquilo que nós recebemos. É a consequência daquilo que aconteceu. Você ficou mais perto de Deus ou ficou mais longe? Sua vida hoje é melhor ou é pior? Melhor, muitas vezes, não é ter um guarda-roupa cheio de roupa, não. Não é ter tudo que quer, nem nada. Porque se dentro de você tem um sentimento de morte, de tristeza, de alguma coisa, a sua vida ela não melhorou. A sua vida ela piorou. E quantas pessoas eu não escuto relatando que quando não tinham nada eram felizes? Olha pelo que você trocou a sua felicidade por coisas. Coisas não participam da nossa experiência espiritual. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 1, versículo 19 a 21, a palavra ela diz assim: Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Vamos entender um pouco o contexto dessa mensagem. Paulo ele tinha feito promessas que ele iria visitar algumas pessoas em Corinto. Beleza. Só que depois não deu para ele ir. E essas pessoas começaram a acusá-lo, que ele ficava prometendo as coisas para eles e no final não cumpria. E o que Paulo está dizendo? Que o sim que Deus dá é sempre sim. E o que aconteceu? Ele não pôde ir. Ele não pôde. Agora, ele não pôde ir porque ele não tinha vontade ou ele não pôde ir porque Deus não queria que ele fosse? E é aqui que está o ponto central do que nós deveremos sempre aprender. Que o sim de Deus é sempre sim, ficou claro nessa palavra. E que o não de Deus é sempre não. Tem coisas na nossa vida que não vão acontecer. Esse é o não de Deus para nós. Mas isso não quer dizer que não existam outros sims para nós. Então, quando nós ficamos obcecados por alguma coisa, nós limitamos o nosso relacionamento com Deus a um único acontecimento. Ah, eu separei do meu marido, eu queria voltar, ou o contrário, mas ela não quer e pronto, minha vida acabou. Tá, esse é um não. Primeiro, por que não? Porque Deus ele não vai invadir a vida da outra pessoa para ela ficar como se fosse teu escravo. Ainda que no passado essa pessoa estivesse junto com você. Porque senão vocês já tinham resolvido isso antes. Por que esperou tudo acabar para entender que Jesus existe? Por que demorou tanto para procurar a Deus na vida? Sabe, faz tudo do jeito errado. E aí depois, a hora que as coisas dão errado, quer pôr a culpa em quem? No inimigo? Será que precisaria de inimigo? Deus nunca teve na tua casa. Nunca teve nos teus lábios, nunca tocou no teu rádio, nunca fez nada, muito esporádico. Muito esporádico. E aí? Se eu abrir as tuas redes sociais, eu consigo enxergar Jesus? Consigo em algum momento ver um versículo que seja, uma postagem, alguma coisa, que demonstre que você estava ali?
Primeiro que eu não tenho necessidade disso, sério, de ficar postando uma foto minha com eu orando e fazendo cara de sofrimento, porque isso é religiosidade? Não. Mas um versículo da Bíblia, eu faço isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. E sabe por quê? Porque eu me sinto bem. Então, como que algo pode te fazer sentir bem e você não faria? Você gasta horas mexendo numa foto para que as pessoas não percebam a sua imperfeição. Não precisaria ter mexido em nada, já é nítido que são imperfeitos. Porque se na tua boca não sai o nome de Jesus, no teu coração não existe felicidade. E aí tem que ficar gastando tempo na beleza. Porque a única forma que nós temos de enganar os outros é que nós somos felizes. E no fim, nós sabemos que não somos. Por quê? Porque felicidade depende de Deus. Nós falamos sobre a bebida, falamos sobre diversas coisas. A gente poderia citar diversos devocionais, porque todos são baseados na palavra de Deus, e a palavra ela é muito rica, ela dá muita sabedoria para nós. Então, se nós sabemos que Jesus, ele diz sim para o que é para ser sim, e não para o que é para ser não. Essa mania de não conseguir aceitar as coisas é nossa, não vem do Espírito Santo. Então, quando Deus diz sim, Paulo fala, amém, amém, glória de Deus para nós. Mas quando ele diz não, amém também, glória de Deus para nós. Porque quantas foram as promessas feitas por Deus? Quantas coisas não se cumpriram na nossa vida para a gente resumir o poder de Deus a uma única coisa, a uma única causa, por mais que você ache que aquilo seja o melhor. Eu sei que às vezes é difícil a gente olhar uma pessoa doente, orar e pedir para Deus curar aquela pessoa e simplesmente parecer que Deus não está dando conta. Poxa, quantos milagres nós não vemos na Bíblia, Jesus passando pela casa das pessoas, mas ele fazia sempre uma pergunta: você crê? Você crê que eu posso fazer? A tua fé te curou. Então, o combustível da cura é a fé. Mas o que você tem feito? Só reclamado, só se vitimizado, só questionado, só olhado a vida dos outros e julgado. O que adianta a gente ficar julgando a vida das outras pessoas? Por acaso pode mudar o nosso coração e os nossos sentimentos? Não podem. E chega um ponto que a nossa vida e as nossas palavras, elas já não têm mais nem valor, que as pessoas elas precisam jurar. Ela fala alguma coisa, isso é muito engraçado. Porque quando eu converso com as pessoas, eu confio nas pessoas que eu converso. E às vezes as pessoas elas mandam dúvidas, perguntas, questionamentos, ou pedem alguma coisa, né? E aí elas falam assim, eu juro por Deus. Não, eu juro pela minha mãe, juro. Por que ela precisa jurar por algo maior que ela? Porque as palavras dela já não têm mais valor. Então, talvez para as pessoas do ciclo de amizade dela, ela já pisou tanto na bola, já mentiu e foi descoberta tantas vezes que agora ela precisa ficar jurando para parecer que aquilo que está dizendo é verdade. E nós não devemos jurar. Aqui também vem a questão da mensagem do sim, sim e não, não. Se a gente vai lá em Mateus 5, versículo 33 a 35 e 37, a palavra do Senhor ela diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Olha como Jesus ele termina exatamente dizendo o que eu comecei falando. Se você tem um não de Deus e depois recebe um sim, quem entregou isso? Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Eu sempre falo que o mal ele está ao nosso redor e a Bíblia diz que ele fica rugindo às portas. Que os dias são maus.
que o nosso comportamento vai dizer que espírito que nós abrigamos, assim como os nossos sentimentos e as nossas palavras. Lembra que eu falei que se você fizer uma promessa ou prometer alguma coisa para alguém, independente do que acontecer depois da sua promessa, você tem que cumprir, independente da pessoa merecer ou não. Porque é melhor você estar sendo influenciado pelo Espírito Santo do que achar que vai ter uma vantagem, só que é o diabo que vai estar em você. Aí você escolhe. Vê o que espiritualmente vai ser melhor para a tua vida. E eu acho que não tem nem escolha. Não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que você fizer diante de Deus. Tiago ainda ele fala, é melhor nem jurar por nada. Se você prometeu, vai lá e faz. Você não precisa jurar, nem falar, nem nada. Vai e cumpre. As nossas ações, elas valem muito mais do que as nossas palavras. Porque às vezes a gente fala uma coisa e faz outra. Quantas vezes você não quis ser melhor? Quantas vezes você conseguiu? A gente só percebe o poder do pecado quando a gente tenta ser melhor. Porque na nossa cabeça a gente cria um monte de plano, um monte de meta e um monte de coisa. Mas no final, o que a gente realiza? O que a gente consegue fazer? O que você acredita que Deus pode fazer por você? Então Deus está deixando muito bem claro. Jesus diz, não jurem nem pelo céu e nem pela terra e nem por nada, nem por lugar nenhum. Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Então nós devemos valorizar as nossas palavras. Se você vai fazer, você fala que vai. Se não vai, fala que não vai. Não adianta dizer alguma coisa para agradar as pessoas. E aqui nós voltamos na passagem de cima, que era o questionamento que as pessoas faziam para Paulo, dizendo, poxa, mas você falou que vinha, mas você não veio. A princípio, o que dá a impressão? Que Paulo tinha enganado eles. Mas nós temos que levar em conta uma única coisa. Paulo estava vivendo um chamado e uma missão de Deus. Ele já tinha abdicado da vida dele, das escolhas dele. Olha quanta coisa ele passou. Foi preso, foi apedrejado. Na palavra fala que ele já passou fome, passou necessidade. Foi enganado. Então ele já não estava vivendo o que ele queria para poder dizer sim, sim e não, não. Ele estava vivendo a vontade de Deus. E na vontade de Deus é sempre sim. Porque o não de Deus, pra gente, não é nada. Porque aquilo não faz parte do nosso chamado. Eu só recebo um não de Deus quando? Quando eu quero sair fora do meu chamado. Porque se eu estou dentro do meu chamado, é sempre sim. E aqui que está o ponto central da mensagem. A palavra ele fala que Jesus sempre diz sim. Mas às vezes você está recebendo um não. É porque senão não faz parte do seu chamado e nem do teu propósito. Então, abre mão disso e vai gastar tempo no sim, naquilo que Deus já te deu, naquilo que Deus tem afirmado, naquilo que Deus tem confirmado para você todos os dias. Então o lugar que você está hoje é o lugar que você deveria estar. O lugar que você está hoje é o lugar que você tem que anunciar o evangelho que você tem aprendido todos os dias. Você prega dentro da tua casa? Ah, mas as pessoas não escutam, elas não querem saber de Jesus. Pregar é viver. Pregar é você ouvir o devocional numa altura onde outras pessoas possam ouvir, é ouvir o aplicativo da Bíblia numa altura que outros possam ouvir, é ouvir o louvor aonde os outros possam ouvir. Você já está pregando desse jeito, porque a hora que o Espírito Santo vier dentro da tua casa para te visitar, inundando aquele lugar, todo mundo vai poder sentir a presença de Deus por causa de você. E assim as pessoas vão perguntar para você sobre as coisas que você tem vivido e aí você testemunha. Às vezes você trabalha num salão, trabalha fazendo uma massagem, uma manicure, sei lá, ser uma instrutora, alguma coisa, e você tem a oportunidade de ouvir o coração das pessoas todos os dias. Essas pessoas reclamando, elas estão clamando por socorro. Elas estão ali falando, olha, eu não tenho Jesus em mim. Eu estou perdido, eu estou no meio de uma escuridão, os meus sentimentos não são bons. Me ajuda. Você conhece algum caminho? E você que tem lido a Bíblia, ouvido os devocionais, eu tenho certeza que você já tem sabedoria o suficiente
para lembrar de uma palavra, ou de um pedaço de uma palavra, ou de um pensamento que seja baseado na Bíblia, para ajudar essa pessoa, começar a encaminhar o devocional para essa pessoa, eu não ganho nada, tá? Quanto mais pessoas recebem, eu não ganho R$1, eu não ganho nada. Tá? Essa obra ela não é monetizada em algo nenhum. Quando eu peço para compartilhar, para fazer, o engajamento é para Jesus, não é para mim, não. Só que a melhoria é dentro da casa dessa pessoa. E aí ela vai entender tudo isso que você já tem entendido hoje. Hoje é muito mais fácil a gente aceitar um não de Deus sabendo que aquilo não faz parte do meu propósito. E aonde tiver o sim, é Deus me confirmando. E ainda que tenha um sim, eu tenho que examinar ainda aquilo que eu recebi, o que aconteceu na minha vida. Se aquela oportunidade ou aquela porta realmente é de Deus. Porque se eu recebo um sim, mas fico me sentindo mal, é sinal que não é de Deus. Porque Deus, a bênção dele é completa. Então nós já não queremos mais modificar as coisas, mas apresentamos todas as coisas ao Senhor, para que Ele consagre, para que Ele participe. E aí no teu trabalho também, vai falando, se conseguir pôr um louvor, melhor ainda. Ao invés de ficar na rádio ligado, muitas vezes, propaganda, sertaneja, não sei o quê. E só, a pessoa entra, sai muitas vezes com a aparência melhor, mas com o coração ainda destruído. Não seria melhor se ela pudesse sair com as duas coisas? A gente tem o costume de comprar a Bíblia, R$20. E dá para as pessoas a Bíblia. Porque tem muita gente que não tem. Mas como é bom você receber uma Bíblia, é como se Deus estivesse falando, filho, vem, filha, vem aqui. Vem aqui que eu vou te ajudar. E não custa nada. Não custa nada. Se Deus tocar, você deixa ali, deixa guardadinha. Uma hora vai chegar a pessoa que é para você fazer isso. E assim a obra ela vem sendo construída devagar, sem pressa. Para nós o importante não é a quantidade, mas a qualidade. Uma mensagem que as pessoas elas possam ver na nossa vida. É o pregar individual. Tem gente que quer pregar de igreja cheia. Não tem problema nenhum. Se isso for o que tiver no coração dela, amém, louvado seja o Senhor. Mas eu gosto tanto desse resgate. Me lembra da passagem das 99 ovelhas, onde uma ficou perdida e as outras ficaram lá e foram buscar. Eu vejo essas pessoas como os anjos de Deus mesmo, buscando um por um. Um por um, olha, você é importante, você está fazendo falta aqui no reino. Vem com a gente. Sabe, se arrepende do que você tem feito, se arrepende da tua vida, sabe, perdoa. Esquece isso daí. O não, o sim, seja lá o que for, isso já não faz mais diferença. Vamos para um lugar onde só tem sim, vamos viver o chamado e o propósito. Aí você vai ver a tua vida mudando, os teus hábitos mudando, o teu coração mudando, as tuas palavras mudando, os teus pensamentos mudando, a tua rotina mudando. E aí você vai perceber uma coisa, que é o começo da frase, que não existe engano, nem quase ou talvez. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu exatamente. Você não poderia ter feito nada e nem mudado nada. Porque desde o começo já não tinha Deus naquelas coisas. Então a forma que o mal nos mantém, entre aspas, engajados nos nossos sonhos, para que sempre ele possa destruir um pedaço mais do nosso coração, é fazendo isso, é dando um quase, é dando um talvez. E lembra sempre, se disse sim, é sim, se diz não, é não. Se você sente que é Jesus falando, vai acontecer independente que os teus olhos vejam. A fé é justamente isso. Se você sente que é não, é não. Então, muito melhor ficar com o sim de Deus, muito melhor ficar com o não de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que o Senhor ele possa abrir os teus olhos, que você possa se arrepender, que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha misericórdia, que nós possamos admitir a nossa culpa, que Jesus ele possa nos perdoar dos nossos pecados, que nós consigamos silenciar, parar de mentir, parar de enganar, parar de beber, parar de fazer as coisas que nós fazemos e depois ficamos nos sentindo mal, que nós podemos renunciar a tudo aquilo que não vem de Deus e que não ajuda em nada a nossa vida. Se nós estamos cansados e sobrecarregados, é sinal que dentro das nossas atitudes está faltando Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.